Bem, e aqui nós temos os tipos de cargas, né, que podem ser aplicadas sobre os nossos elementos estruturais. Então, nós temos as cargas pontuais, né, nós temos cargas distribuídas retangular e cargas distribuídas triangular. Lembrando que sempre que nós tivermos carga distribuída, eu preciso transformá-las em cargas pontuais para a gente poder fazer o cálculo, né, das reações de apoio solicitadas. Então, para a gente dar uma recapitulada, né, eu coloquei aqui umas propostas de exercício, nós vamos resolver o primeiro, também com o auxílio do F2, nós vamos calcular essas reações de apoio, tá? Eu vou transcrever aqui essa nossa viga. Essa viga, ela tem um vão, vou colocar aqui, ó, nosso primeiro exemplo, nosso exemplo 1. Essa viga, ela tem uma distância de 6 metros até a aplicação da primeira força, que tem 25 quilonewtons. Tenho mais 2 metros até a aplicação de uma força de 14 quilonewtons. Olha aqui, atenção para esses prefixos, tá? Antes a gente fez um exercício lá de momento em que a gente tratava de força somente em newton, agora nós temos em quilonewton. Então, eu estou usando o prefixo quilo, que tem uma potência de 3 aí. Então, em 6 metros, aqui tem uma distância de 2 metros. E em cima dessa força, né, tem um apoio de primeiro gênero. E também tem uma carga aqui, ó, horizontal aplicada de 5 quilonewtons. Ok. Então, primeira coisa, vamos verificar quais são as reações de apoio que possui aqui nessa viga. Eu tenho um apoio fixo nessa extremidade, a gente pode até denominar esse apoio como um apoio A e esse apoio como um apoio B, por exemplo. Nesse apoio fixo, eu vou gerar duas reações, porque ele trava no sentido do eixo Y e ele também trava no sentido do eixo X. A gente vai chamar, então, esse apoio aqui, vamos chamar de reação A, e essa horizontal nós vamos chamar de HA. Lembrando, mais uma vez, que todas aquelas incógnitas em que eu desconheço as minhas reações, eu vou considerá-las como sendo positivas. Positivas para o eixo X e positiva para o eixo Y. Se eu encontrar sinais invertidos, isso significa que o sentido está diferente do que nós adotamos. E nessa extremidade, que tem um apoio móvel, nós temos uma reação, como um apoio B, eu vou colocar aqui uma RB, porque ele só trava nesse sentido. Esse apoio, ele permite o translado no eixo X. Então, basicamente, é assim que a nossa viga está funcionando. Eu tenho três reações nesse sentido, duas reações aqui e uma reação em B. Ou seja, eu tenho 3 incógnitas e tenho 3 reações, certo? 3 incógnitas, tenho 3 equações. Então, eu posso classificar a minha estrutura como sendo o quê? Se o meu número é igual, como isostática, certo? Então, eu vou calcular aqui. Primeiro, como eu tenho 2 incógnitas no mesmo sentido, no mesmo eixo, então, a gente primeiro vai fazer um somatório de momento. Eu costumo adotar o primeiro ponto como apoio. Então, a gente pode fazer um somatório de momento em relação ao apoio A. Então, eu vou calcular tudo que gera momento até esse ponto, ó. 25 tem distância de 6 metros e ela rotaciona no sentido horário, portanto, positiva. Então, 25 vezes... Momento é força vezes a distância. A distância até o meu ponto A é de 6 metros, então, vezes 6. 14 também gera distância e também rotaciona no sentido horário. Portanto, vai ser mais 14 vezes a distância é de 6 mais 2, que é de 8. A minha reação RB também gera distância, só que no sentido anti-horário. Então, eu vou fazer menos 8RB. Olha só, 5 não gera distância até esse ponto A, porque eu não tenho cotas na vertical para rotacionar, está em cima do meu eixo. Então, simplesmente eu paro aqui, igual a um segundo membro, igual a 0.
Fazendo essas considerações aqui, nós vamos ter menos 8RB, né? Vou passar para lá, então. Olha só, eu vou ter 25 vezes 6, menos 150, menos 14 vezes 8, menos 112. Então, eu tenho menos 8RB, que vai ser igual menos 150 menos 112, tenho menos 262. Vou multiplicar tudo por menos 1, passo 8 dividindo 262, nós vamos ter que essa reação ela vale 32,75 quilonewtons positiva, portanto, ela é para cima, ok? Bom, então se agora, por meio do cálculo do momento, eu descobrir o valor da reação, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e agora eu posso fazer um somatório de esforços direto aqui e descobrir essa reação em A. Então, eu vou fazer um somatório de esforço ao longo de Y, que eu vou ter o quê? A minha reação RA, eu vou somar todos os esforços que tem ao longo daquele eixo, mais a minha RB, eu vou pegar tudo que está aqui embaixo primeiro da viga, depois lá em cima. Mais a minha RB, que eu descobri que é positiva, de 32,75. E agora tudo que tem o negativo, menos 25, menos 14. Então, menos 25, menos 14. Isso igual a zero. Eu tenho 32,75 menos 25, menos 14. Essa reação RA, ela vai ser também positiva, de 6,25 quilonewtons. Portanto, ela é para cima, positiva. Vamos verificar se esse somatório de f de y dá zero? 25 aqui em cima, mais 14, eu vou ter 39 quilonewtons solicitando no sentido do eixo y. E eu vou ter 32,75 mais 6,25, 39 solicitando aqui a minha viga nas minhas reações abaixo. Ou seja, se é isostática, o meu somatório de y deu igual a zero, a minha viga ela é rígida e eu consigo combater os meus esforços solicitantes igual aos meus esforços resistentes, certo? E como eu tenho HA e tenho uma força ao longo de X, então eu preciso também fazer o nosso somatório, que vai existir gráfico, né, de X. A minha componente, olha só, eu vou ter HA positiva menos 5. Então, se eu passo para lá da igualdade, olha só, a minha reação HA ela é de 5 quilonewtons positiva, portanto, o sentido que eu adotei está correto, certo? Então, essas são as nossas reações de apoio. Agora, a gente vai fazer o cálculo dessa viga no F2 para a gente poder verificar e começar a construir os nossos diagramas.